Fala aí, pessoal do oitavo, como é que estão vocês, gente? Espero que vocês estejam muito bem. Então, galera, estamos aí começando o nosso quarto bimestre, ainda de forma remota, mas esperançosos aí de logo poder estar presencialmente com vocês. Então, gente, hoje nós vamos começar aí um assunto muito legal aí da matéria de história, que é a Revolução Industrial. E eu quero, então, compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha aí que eu fiz para nos ajudar durante o andamento da nossa aula aqui, e eu espero que realmente ela ajude bastante a gente na compreensão da matéria. Bom, gente, então, Revolução Industrial nós vamos falar, mas antes sempre lembramos das nossas obrigações semanais, né? Então, começando semana 1 do ciclo 1 do quarto bimestre, o que vocês devem fazer? Primeiramente, assistir a videoaula, legal? Assistam essa videoaula aí, depois façam as leituras da página 118 a 124 do capítulo 10, tá legal, galera? E por último, quero que vocês façam as atividades nessas páginas. Não se assustem, porque às vezes tem uma só atividade em cada página aí, né? Essa é a página 119, 121, 122, 125 e 126. Na sexta, sim, eu vou colocar o cabarete lá para vocês, mas durante a quarta eu gostaria da sua participação no fórum e na sala virtual, onde vocês podem tirar suas dúvidas e também a gente pode bater um papo e explicar alguns detalhes aí da matéria para vocês, tá bom, gente? Por favor, conto com vocês aí na participação do fórum e também na sala virtual, certo, gente? Não se esqueçam. Vamos lá, vamos falar então sobre a Revolução Industrial. Nesse processo de evolução industrial, a gente percebe aqui, normalmente, algumas coisas clássicas, né? Então, qual seria esse? O que foi a Revolução Industrial? Ah, foi a substituição das ferramentas manuais pelas máquinas. Pode ser, né? Inovações técnicas vão alterar os métodos de trabalho. Isso aconteceu, né? Diversas inovações técnicas vão alterar os métodos de trabalho. E vai ter a substituição do modo de fabricação doméstico pelo sistema fabril industrial. Isso acontece. E esse é um processo, gente, que perdura até os dias atuais. É interessante que a Revolução Industrial, ela está ainda acontecendo nos nossos dias atuais. É um processo frequente na humanidade, essa busca por inovações tecnológicas. Legal? É nesse contexto que eu posso dizer para você o seguinte, que a Revolução Industrial é o processo da transição um processo de transição da manufatura para a maquinofatura, em que o trabalho dos homens e animais vão ser substituídos por máquinas. Legal? Então, esse seria talvez uma das melhores definições para a gente poder aqui seguir em frente a respeito da Revolução Industrial. Mas uma coisa muito importante aqui, gente, é que para muitos historiadores, a Revolução Industrial foi, na verdade, fruto de um processo muito lento de diversas inovações técnicas, como nós vimos anteriormente, que dura até os dias atuais. Então, por isso, preferem chamar esse momento de evolução industrial e não de revolução industrial. Mas o que houve nesse processo aqui inicial que marcou tanto a Revolução Industrial? Então, gente, o modo de trabalho, né? Nós vemos aqui, o que vai mudar tanto aqui? Primeiramente, nós temos lá que desde a Idade Média, a forma de produção era baseada no artesanato, que é o primeiro modelo que vocês encontram aqui no nosso quadrinho aqui, né? E aqui no artesanato o que se fazia? O artesão ele era dono de todo o processo de produção, todo. Ele fazia todas as etapas do processo de produção. Ele lá, por exemplo, ia fazer um alfinete para, né, na indústria têxtil, né? Vou lá fazer o alfinete. Então ele corta o arame, ele faz a ponta do arame, ele depois faz a cabecinha do arame, ele coloca no saquinho e ele é responsável por vender também toda a sua produção. Então ele realiza todas as etapas de trabalho. Isso nas chamadas, né, no que nós chamamos, né, do artesanato. Depois foram se organizando as corporações de ofício, que eram basicamente, né, grupos que do mesmo profissão que se juntaram para facilitar e ajudar nessa questão da produção, né? E também da venda desses produtos, de regulamentação de algumas partes importantes desse produto. Bom, então, em seguida, nós vamos ver aí que no início da Idade Moderna, teremos, então, a manufatura sendo feita.
Agora, não é mais o artesão que faz todas as etapas. Agora nós temos pessoas que vão ajudar. É uma divisão e especialização do trabalho. Agora eu vou contratar pessoas, por exemplo, para cortar o arame. Eu vou cortar pessoas para fazer a cabecinha do arame lá, do alfinete. Vou fazer a ponta do alfinete, outras para ensacar, outras para vender o alfinete. Então, há uma divisão do trabalho, certo? Na manufatura. Porém, vou dizer uma coisa para vocês: ainda o trabalho é feito, ó, à mão, certo? Nesse processo da manufatura. E aí vem o processo da Revolução Industrial, que transforma essa manufatura em maquinofatura. Agora não é mais manualmente, mas as máquinas que vão produzir muito mais em menos tempo. Vai surgir o proletariado, que é o que nós chamamos de operários, né? Aquele que tem a força de trabalho e vai, assim, através da sua força de trabalho, gerar a renda, produzir, né? É o que é o mais importante. Então, o operário não especializado, operando a indústria, muitas vezes, são pessoas simples que vão ser contratadas para trabalho, longas jornadas de trabalho e realizar essas etapas aí divididas da produção. Essa é a chamada produção industrial ou maquinofatura que nós vimos ali anteriormente. Então, a Revolução Industrial é o quê? É a passagem da manufatura para a maquinofatura. Gente, lote, que não houve um rompimento definitivo. Ainda outros lugares, ainda até hoje nós temos artesanato. Ainda até hoje nós temos manufatura. Até hoje nós temos especialmente a maquinofatura. Então não há um rompimento. Por isso é que muitos historiadores preferem o termo evolução industrial e não revolução, rompimento total. Tá legal, gente? Beleza? Então vamos em frente aí na nossa aula de hoje. Falando sobre revolução industrial, gente, o que aconteceu assim de grandes transformações? Uma é que a paisagem vai sofrer realmente muitas alterações. Nas cidades, nós vamos ver ali que essas cidades elas vão crescer muito rapidamente, desordenadamente. Nossa, vai virar uma bagunça, certo? Poluição, entre outras coisas. Então, crescimento desordenado das cidades. E as fábricas? Ah, muda também, né? Mas as fábricas ainda, por serem simples, havia muito desperdício, as chaminés eram altas, ruidosas, barulhentas, essas fábricas, e a, a poluição era muito grande, gente. Muito grande. Extremamente alta, certo? Então, é algo que nós realmente podemos perceber aqui. Até porque, gente, a produção era feita inicialmente a carvão. O carvão era a principal energia, a vapor. Queimava-se o carvão para se ter assim, né, o que nós chamamos de vapor, e assim poder movimentar essas primeiras máquinas. Então, por isso, nós vamos ver mais à frente lá, uma das principais consequências da Revolução Industrial, certo? Essa poluição, a, a crescimento desordenado das cidades, mas também trouxe inovações boas a, para nós até hoje, que é o que nós estamos percebendo aí na questão tecnológica. Bom, aí vocês percebem nessa imagem. Vejam que essa é a parte agrária ainda, e nós vemos aqui a transformação no mundo industrial, onde as chaminés começam a tomar conta, as fumaças começam a tomar conta das cidades. Dizem que Londres era uma cidade muito feia, suja, nessa época aqui, extremamente escura, até por causa da fumaça das fábricas na região, certo? Gente, a indústria têxtil foi o grande marco da Revolução Industrial. Foi o grande marco. Por quê? A Inglaterra já era, né, de fato, a maior produtora de tecidos da Europa desde o século XVII. E vendia tecidos para tudo quanto é lugar. Não só na Europa, até na América, também estavam vendendo seus produtos. E nós vimos até no Brasil, em muitos casos aí a gente já estudou sobre isso. E como a colonização, com a colonização inglesa na região do onde hoje nós temos os Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, a produção de algodão começou a bombar ali, gente. Os caras começaram a produzir muito algodão na região e com isso, se tornou com certeza na maior fonte de riquezas da Inglaterra. A produção de algodão e desenvolvimento da indústria têxtil, fazer tecidos. Vamos vender tecidos, vamos vender tecidos. É isso que a Inglaterra vai realmente
bomba, vai crescer muito nesse momento aqui, gente. E para tornar a produção ainda maior, mais rápida e mais barata, vai haver um incentivo dentro da própria Inglaterra para várias inovações tecnológicas. É nesse contexto que um camaradinha chamado James Watt vai inventar uma máquina muito interessante. Ele vai inventar a máquina do tear mecânico para ajudar ainda mais a produção inglesa de tecidos. Esta é um modelo dessa máquina, o tear mecânico do James Watt. Né? Antes o tear feito à mão, que até hoje existe também, levava muito mais tempo para você fabricar uma peça de tecido. Agora não, o tecido pela máquina vai ser realmente produzido em menos tempo e é uma maior produção, transformando assim uma produção mais barata. Tá legal, galera? Então preste atenção nisso aí, porque ajuda vocês. Vamos em frente. Quais foram as condições para a existência da Revolução Industrial? Nós temos aqui 4 condições importantíssimas e vocês precisam marcar aí. Gente, são M's, 4 M's. 3 M's, na verdade, né, os M&M's aí da vida, mas tem o quarto aí que eu vou colocar para vocês que é em inglês, né? Acumulação de capital, que é o money. Tá em inglês, galera. Acumulação de capital é o primeiro que vocês precisam aí, para ter realmente as condições ideais para a Revolução Industrial. E onde que isso vai acontecer? Acontece principalmente, gente, através da exploração do mundo colonial. Nós precisamos de money para poder produzir. Eu preciso de money para poder realmente criar uma fábrica minha. Não preciso? Então, eu preciso de recursos. E onde eu vou conseguir esse recurso? Ah, quando eu explorei o mundo colonial com riquezas de lá, eu vou poder, então, começar agora aqui tendo recurso para poder fazer a minha fabriqueta, tá certo? Depois, então, de ter money, o que eu também preciso? Matéria-prima. Eu preciso tirar de algum lugar, né, esta coisa para poder fazer. No caso, o tecido, eu preciso do algodão. Então, a produção industrial, gente, pressupõe a produção de artigos de consumo em massa. Então, eu preciso de matéria-prima, certo? Então, nós temos ali, produção é o segundo fator preponderante para haver a Revolução Industrial. Primeiro, acumulação de capitais, money. Segundo M, matéria-prima. Terceiro M, mão de obra disponível. E na Inglaterra havia isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Um fator fundamental é eu preciso de trabalhadores, gente, para produzir. Eu já tenho recurso, tenho matéria-prima, agora eu preciso de alguém para trabalhar. E depois que eu trabalhei, fiz tudinho, tá tudo feito, eu preciso vender o meu produto, não precisa, galera? Então eu vou precisar de mercado consumidor. São 4 fatores preponderantes, os 4 M's aí. Primeiro, money, acumulação de capitais. Segundo, matéria-prima. Terceiro, mão de obra. E quarto, mercado consumidor. Não esqueçam disso, hein? Não vou esquecer dos nossos 4 M's aí. Galera, e aonde aconteceu isso de uma forma mais tranquila? Foi justamente na Inglaterra. O nosso livro diz que a Inglaterra foi a nação pioneira, né, no processo de industrialização da sua produção. E é interessante que ele fala lá que os historiadores, segundo alguns historiadores, a Inglaterra era a única nação que possuía essas condições ideais no mesmo lugar. Aquelas 4 que nós falamos, os 4 M's. Money, acumulação de capitais, matéria-prima, certo? Desculpa, mão de obra primeiro, não, matéria-prima primeiro, mão de obra e depois mercado consumidor. E nós vemos aqui, gente, presença de matéria-prima. Da onde vem a matéria-prima? Já expliquei para vocês. Eles vão produzir lá nas Américas o algodão. Tinham condições políticas favoráveis. Sim, nós estudamos anteriormente que a Inglaterra ela vai passar por um processo do fim do absolutismo e agora as condições políticas são favoráveis nesse sentido porque há uma tranquilidade política dentro da Inglaterra. A Inglaterra não estava mais em bagunça depois que houve aqueles diversos problemas, culminando com a Revolução Gloriosa, o fim do absolutismo na Inglaterra, e assim a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional, onde o parlamento vai trabalhar junto com o rei, a fim de que a Inglaterra possa ir bem. Então tem as condições políticas favoráveis. Também tem o incentivo da religião, isso não pode ser esquecido, gente. E esses pensamentos, né, especialmente o pensamento calvinista, tinha bastante ligação com o espírito empreendedor que surgia na ocasião, de não pensar no lucro como pecado, de pensar no trabalho como uma forma de obter riquezas.
E o incentivo da religião, de certa forma, protestante na Inglaterra, facilitou bastante isso. A nação pioneira na Revolução Industrial, com certeza, nós chamamos então da Inglaterra. Também nós tínhamos aqui, gente, os meios de transporte eficazes. Nós teremos lá os meios de transporte eficazes. Amplos mercados consumidores. Nós vamos ter aqui, justamente porque eles vão comercializar não só com a Europa, mas também com a América. Tem dinheirinho, tem mão de obra abundante. E da onde vem essa mão de obra? Vem justamente do processo chamado de cercamentos. O que foi esse processo de cercamento? A gente estudou lá na Revolução Gloriosa, que eu falei para vocês ainda presencialmente, nós estávamos lá em sala de aula, que quando nós falássemos sobre Revolução Industrial, seria importante. E o que foi esse processo de cercamento? Gente, aquelas terras que eram do governo, lembra lá? Elas agora vão ser distribuídas para a mão de particulares. Esses camaradas vão, então, cercar seus pedaços de terras e ali vão produzir, geralmente, vão utilizar da mão de obra, vão utilizar a produção de ovelhas. Era mais fácil. E na produção de ovelhas, na criação de ovelhas, você precisa de menos mão de obra. Então, o que aconteceu? A galerinha que trabalhava no campo anteriormente fica sem emprego. Para onde que eles vão? Vão para a cidade em busca de novas oportunidades. Então, eu tenho agora mão de obra disponível. Tenho mão de obra disponível. Tenho matéria-prima, porque eles agora estão criando ovelhas. Eu tenho algodão. Ali, gente, eu tenho, desculpa, a lã, né? Que vai produzir a lã. E assim eu posso ter, então, a matéria-prima e também mão de obra devido aos cercamentos. Tá legal, galera? Não esqueçam disso aí. Gente, para terminar aqui, eu queria falar sobre a condição das fábricas, das primeiras fábricas. As primeiras fábricas da Revolução Industrial não apresentaram melhor ambiente não de trabalho. Gente, as condições eram péssimas. Péssima circulação, sem ventilação, sem iluminação, abafado, sujo, cinzas por tudo quanto é lugar por causa das cinzas de carvão, né? E os salários, gente, eram pequenos, muito pequenos. E aí o trabalhador, às vezes, ele tinha que botar toda a família para trabalhar, as mulheres, mas também as crianças. Os donos das empresas, das fábricas, viram que era mais lucrativo contratar crianças, como vocês veem aqui. Por quê? Além de dóceis, elas também eram bem mais baratas. Certo? Bem mais baratas. E que trabalho elas faziam? Desde limpeza, como vocês estão vendo aqui, arrumação, como também entrar debaixo das máquinas, onde alguns trabalhadores maiores não conseguiam. E não só aí, nas minas de carvão também entravam em lugares onde os outros trabalhadores não conseguiam. Então, eles faziam de tudo, até crianças trabalhavam. A carga horária, gente, era extensa. Alguns dizem 18 horas, mas na maior parte dos historiadores que acredita que 16 horas de trabalho. Às vezes as fábricas faziam até alojamentos para eles ficarem direto na fábrica, para evitar deles irem para casa e ficar ali mesmo. E eles eram sujeitos até castigos físicos. Não fez direito? Apanha. Não tinha direito trabalhista, com férias, 13º, auxílio-doença, descanso semanal, remunerado ou qualquer outro benefício que a gente tem nos dias atuais. E quando essas pessoas estavam desempregadas, não tinha nenhum auxílio e passavam por situações difíceis. Essa era a situação das primeiras fábricas. Então, houve sim uma mudança na produção, mas as condições de vida dos trabalhadores não eram lá muito legais, galera. Veja aí um bom exemplo disso. Aqui você tem a linha de montagem e uma linha de produção. Note que as fábricas, o ambiente não era muito legal, tudo apertado, muito difícil o trabalho nessas localidades. Gente, é isso aí. A nossa aula de hoje, vocês têm aí as nossas fontes bibliográficas. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, qualquer dúvida, me procura, galera. Tá bom? Uma boa semana de estudos e um abraço para todos aí.